ela. Então, você quer resolver essa equação aí, por exemplo. Tá? Então, aqui a gente vai fazer exatamente o mesmo esquema é, que eu tinha comentado lá nos vídeos anteriores e que a gente fez no exemplo anterior. Um ponto de equilíbrio. Aqui, a melhor maneira de você resolver essa equação é você colocando y ao quadrado em evidência, que é o que aparece aqui. Então, isso aqui é a minha função f de y, certo? Essa é a minha função f de y. Então, quando eu resolvo f de y igual a zero aqui, eu posso colocar o y ao quadrado em evidência, e aí vai ficar 1 menos y ao quadrado igual a zero. Tá certo? Então, aqui eu tenho, de novo, duas situações. Ou o y ao quadrado é igual a zero, e isso aqui me implica que o y é igual a zero, correto? Ou eu tenho 1 menos y ao quadrado igual a zero. E aí, quando eu resolver essa equação de segundo grau, eu vou obter aqui que o y é mais ou menos 1. Então, de novo, nessa equação eu tenho 3 pontos de equilíbrio. Eu tenho o y igual a zero e o y igual a 1 e o y igual a menos 1. Tá claro? Então, eu vou chamar isso aqui de y0 o menos 1. Vou chamar de y1 igual a 0. E vou chamar de y2 igual a menos 1. Okay? Então, essa é a parte do ponto de equilíbrio. Agora, vamos fazer a parte de análise final, que é a segunda parte. Bom, vou fazer do lado de cá. Essa segunda parte do análise final, então agora nós vamos usar a mesma técnica ali do exemplo anterior. Observe que a minha função y, f de y, ela é composta por duas funções, é o produto de duas funções, o produto da função y ao quadrado com a função 1 menos y ao quadrado. Então, para analisar o sinal da f, é melhor aqui eu fazer dois gráficozinhos. O primeiro gráfico é para a função y ao quadrado e o segundo gráfico é para a função 1 menos y ao quadrado. Então, vou fazer eles pequenininho aqui. Gráfico da função y ao quadrado. A função y ao quadrado, ela tem uma raiz zero, que foi o primeiro gráfico a primeira raiz que a gente obteve aqui. Y ao quadrado igual a zero, então ela tem uma raiz zero. E como o sinal dela, do termo y ao quadrado é positivo, então essa função tem concavidade voltada para cima, e ela tem um gráfico mais ou menos assim. Isso aqui, esse gráfico aqui é o gráfico da função y ao quadrado. Correto? Vou desenhar um outro gráfico da função, da segunda função que aparece aí. A segunda função que aparece aqui, que é a função 1 menos y ao quadrado. A gente já viu aqui pela análise do ponto de equilíbrio, pelo item 1, que essa é uma parábola, 1 menos y ao quadrado, essa é a segunda função, e tem raízes em menos 1 e tem raiz em 1. Certo? Então, essas duas raízes aqui. E ela tem a concavidade voltada para baixo, porque tem um menos aqui como coeficiente, menos 1 como coeficiente do y ao quadrado. Então, essa é uma parábola voltada para baixo, que faz mais ou menos isso aqui. A parábola não ficou bem desenhada, mas é mais ou menos isso aqui que essa parábola faz. Não importa muito o desenho certinho, o que importa é o esboço só desse gráfico. Então, muito bem. Agora eu faço análise exatamente como a gente fez ali no exemplo anterior. Isso aqui é menos 1. Aqui está 1. E eu vou colocar aqui embaixo
Você pode até, não precisa nem desenhar o gráfico da F se você não quiser. Você pode simplesmente só olhar para o sinal da F e ver o que acontece. O que acontece em cada um desses intervalos. Então, tem um intervalo que vai até -1, tem um intervalo que vai até 0, tem um intervalo que vai até de 0 até 1, e depois o intervalo ali para frente. Aqui está o y. Aqui está, aliás. Tá o y. Então, vamos lá. No primeiro intervalo, tanto a função y ao quadrado é positiva. A função y ao quadrado é positiva. Mas a função... esse aqui é o gráfico da função 1 menos y ao quadrado. Mas a função 1 menos y ao quadrado está na parte negativa do gráfico. Na parte negativa, abaixo do eixo horizontal. Então, quando eu fizer o produto desses dois números, y ao quadrado, que é positivo, com 1 menos y ao quadrado, que é negativo, vai me resultar num sinal negativo para a função f de y. O valor da função f de y vai ser um número negativo, porque ela é o produto desses dois números. Tá certo? Então, nesse intervalo que vai de menos infinito até menos 1, a função f de y tem um sinal negativo. Tá ok? Tá claro aqui? Bom, no segundo cenário, no segundo intervalo, a função y ao quadrado está na parte positiva, continua na parte positiva, e a função 1 menos y ao quadrado agora também está na parte positiva. Então, esse vai ser um valor positivo, esse vai ser um valor positivo. Então, quando eu fizer o produto desses dois valores, y ao quadrado vai ser um número positivo, com 1 menos y ao quadrado vai ser um número positivo. Então, isso aqui é também positivo. Okay? No terceiro intervalo, a mesma análise, as duas funções são positivas. Então, aqui é positivo. Tá certo? E no quarto intervalo, de novo, a gente troca o sinal, porque a função y ao quadrado continua sendo positiva, mas a função 1 menos y ao quadrado passa a ser negativa. Então, aqui é negativo. Ok? Então, observe que eu nem vou desenhar o gráfico da f de y, mas daria para desenhar. Como que seria esse gráfico da f de y? Seria, eu vou só esboçar ele aqui, seria alguma coisa assim. Seria alguma coisa assim, correto? Ele tem que passar por esses pontos, é 0 nesses pontos, tá? Então aqui é 0 nesses pontos. Mas ele tem que estar sempre na parte positiva de menos 1 até 1, tá certo? E negativa na outra parte. Mais ou menos claro por que tem que ser esse gráfico da f de y? Mas não importa, não precisa do gráfico da f de y. Tudo que eu preciso, na verdade, são desses sinais aqui, tá certo? Desses sinaizinhos, mais, menos, mais. E eu uso a maneira que eu achar melhor para analisar esses sinais, tá? E nesse caso aqui, a melhor maneira de você analisar é decompor ali aquela função f de y, desenhar o gráfico de cada um dos termos que aparece lá, dos produtos que aparecem ali, né, dos fatores que aparecem ali naquele produto. E aí você consegue essa análise. Então, aí agora vai para a terceira parte. Tá? E aqui eu vou fazer bem rapidinho. Mas a terceira parte, então, qual que seria a terceira parte? Você desenhar o gráfico da função y de x, que é a função que você quer. De fato, y de x. É a terceira parte. E aí eu vou olhar para cá, para esses sinais. Então, primeiro eu tenho 3 pontos de equilíbrio. O menos 1, o 1 e o 0. Então, está aqui o menos 1. Está ali o 0. E tem aqui o 1. São os 3 pontos de equilíbrio. Okay? E agora vai depender da onde eu começo. Se eu começo a minha solução, se o y0 está no intervalo que vai de, está aqui assim, no intervalo que vai de menos infinito até menos 1, então a minha função nesse intervalo é decrescente, porque nesse intervalo ela tem um derivada negativa, então ela vai ser decrescente.
Se o y0 está nesse intervalo que vai de menos 1 até 0, o y0 está aqui, então ela é crescente nesse intervalo. Ela vai fazer alguma coisa assim. Também, se tiver no intervalo de 0 até 1, se y0 estiver nesse intervalo, ela também é crescente. Ok? E, finalmente, se tiver no último intervalo, então a derivada é negativa, então a função é decrescente. Ok? A função é decrescente. Então, aqui agora você tem o comportamento em cada um dos intervalos. O comportamento da função de y com relação a x em cada um desses intervalos. E aí você pode analisar de novo a estabilidade aqui, fazendo as setinhas, por exemplo. Tá? As setinhas aqui indicam que a função é decrescente, aqui nesse intervalo a função é crescente, aqui nesse intervalo a função é crescente, e aqui nesse intervalo a função é decrescente. Tá certo? Então, o ponto menos 1 é instável. Tá certo? O ponto 0, ele é semi-instável, porque é semi-estável, por quê? Porque uma setinha aponta na direção dele, mas a outra aponta na direção contrária. Então, esse ponto a gente chama de semi-estável. E esse ponto 1 é assintoticamente estável.